Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Mas eu vou cumprimentar aqui o doutor Eliano Enzo. Daqui a pouco vou dar os 10 minutinhos a ele. Crucificar 10 minutos, né? Advogado não gosta de 10 minutos, advogado gosta de 2 horas, 3 horas, gosta de falar e tal. Mas infelizmente aqui o nosso tempo é curto, a gente vai fazer isso. E depois da sua entrevista, nós vamos rolar um bate-papo. Os temas são os mesmos, mas nós queremos saber a opinião de cada um, como nós já fizemos com os outros 3 candidatos. Doutor Eliano Enzo, bom dia e muito obrigado aqui pela sua presença, pela deferência de aceitar o convite a vir ao programa Sua Cidade e Seus Valores. Primeiro, bom dia aos rádios ouvintes, as pessoas que estão aí nos ouvindo. Olha, muito obrigado, Nelson, por ter me convidado. Você agradece por eu ter vindo e eu quero agradecer pelo convite, porque é uma oportunidade ímpar para que a gente possa dialogar. A OAB de São Gonçalo merece esse debate. Mas eu gostaria de pedir licença, Nelson, só para poder falar sobre uma nota de falecimento. Morreu na madrugada de hoje, 3 horas da manhã, um componente do meu conselho. O nome dele todo mundo conhece como Galiano. Galiano. Enedilson. O nome completinho estava no celular, acabou que eu não trouxe o celular para cá. Mas todos sabem... O nome de guerra, aquele nome... O nome que todo mundo conhece. Doutor Galiano. Faleceu hoje. Faleceu. Qual a idade dele? Eu acho que ele tem 50 anos, eu não tenho a idade exata para precisar, bem novo. Tinha acabado, vivia com a esposa, com a atual esposa há mais de 10 anos, casou tem uma semana. Estava em lua de mel ainda do casamento e veio a sofrer um infarto. Então, as pessoas estão nos ouvindo para que a gente se solidarize, leve os nossos pensamentos a Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem que tem de cultura africana, a gente tem que respeitar e tudo mais, mas que leve o seu pensamento ao nosso Criador, aquele que você considera seu Criador, para que Deus o tenha em bom lugar. E a gente já botou no Facebook também, no nosso Facebook, uma nota de falecimento. É um momento assim, ao mesmo tempo que alegre de estar aqui, porque é importante estar, é um momento também triste, porque a gente sabe da dor dos familiares. Essa que é a realidade. Além de ser um colega, advogado, também fazia parte do seu convívio, era também da sua chapa. Do conselho, né? Do conselho. Membro do conselho. Mas o doutor Enzo, nós temos por praxe, né? Sempre que temos um convidado, e gostamos de saber do nosso convidado, assim, um fato que chamou atenção, né, na sociedade, a nível nacional, internacional, né, e até mesmo local, que te chamou atenção esta semana, um fato. Olha, lamentavelmente o que aconteceu em Minas Gerais, né? Essa situação de rompimento de uma barragem na cidade de Mariana e essa tragédia que acontece. É lamentável que os nossos governos não observem, não antevejam os problemas, Nelson. O que me chama a atenção, e isso não importa o governo, seja na OAB, seja em outro, como é que as pessoas não conseguem antever as coisas que estão acontecendo, gente? Aqui em São Gonçalo, o fórum do Culubandê foi posto lá no Culubandê e ninguém foi ver que precisava de estacionamento, que o advogado ia trabalhar ali e tal. Em Minas Gerais, lá na cidade de Mariana, será que ninguém percebeu que aquela barragem no alto, com a quantidade de água que estava sendo colocada, um dia aquilo poderia acontecer? E aí fazerem o que a gente chama de preventivo, gente? Lamentavelmente, hoje eu vim até por aqui e estava com o rádio ligado e estava ouvindo em que já em 2013 foi feita essa análise e foi feita essa denúncia, quer dizer, em forma de alerta, usaram até o termo alerta, né? Que é a verdade, né? É um alerta que se dá. E não aconteceu. Mas isso a gente está por aí afora, esses acontecimentos diuturnos, a gente pensa assim, não vai acontecer uma situação pior, aqui. No outro dia acontece, né? E não tem, impressionante a coisa, não tem um sinal de alerta para ninguém, a população simplesmente acontece e você fica. Há muitos anos atrás, quer dizer, há um tempo atrás, foi aqui em Niterói, ali na estação de tratamento de esgoto. Pelo amor de Deus, né? A situação que aconteceu de simplesmente pegar
e explodir o local do tratamento e que se dane a população, cara. População que se exploda, literalmente, entendeu? É uma situação, triste isso. É uma situação que... E outra coisa, a gente está na avaliação, nós estamos entre a vida e a avaliação dessas pessoas. Exato. Né? O que acontece hoje, saber aonde... Hoje, como se tem nas filas dos hospitais, conforme comento, de saber quem deveria morrer ou não deveria morrer pelo fato da idade. É uma situação que a gente fica... Agora me chamou a atenção para um outro fato que aconteceu essa semana, exatamente de uma enfermeira que trabalhava num determinado hospital. Sim. E que foi a esse hospital para poder, passando mal, dizendo que estava infartando, e o médico simplesmente negligenciando o que ele deveria ter feito, que era o tratamento, simplesmente diz que ela não tem problema nenhum, que ela pode voltar para casa. A menina vai para outro hospital, quem atende é um enfermeiro e não um médico, e a senhora vem a falecer. Veja, essa é o que você falou. Diuturnamente, o que nós vemos é o quê? Negligência. O que nós vemos é que os governantes, sejam eles, e aí governantes de Estado, município... esquerda, direita. Não interessa o lado, posição, não absoluta nada. E não interessa também se ele está na OAB. Ele não observa o seguinte, ele não antevê o problema, ele só apaga incêndio. Aconteceu o problema, eu estou lá resolvendo o problema. Ele não é capaz de vislumbrar antes um pouquinho. Eu estou falando isso porque eu falo do Colo Bandeira, que é o melhor exemplo que eu tenho. Você não vê que você precisa de um transporte para lá, para o advogado. E olha aqui, não é transporte só para advogado, não. Estou falando da OAB, claro que a OAB precisa. Mas o que o advogado precisa. Mas não tem transporte para a população chegar ali. Para coletividade. Mas não tem só para ir ao fórum, não tem para ir ao hospital, que é próximo, o corpo de bombeiro que está lá, que de repente, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas, enfim, não se antevê os problemas. Só vamos resolvê-los na medida em que eles surgem. Aí isso não é governar, desculpa, com todo respeito. Bom, você me faz colocar... nós estamos nesse bate-papo, eu acho que é válido, porque nós estamos falando de assuntos ligados à comunidade, qual é afeto ao trabalho do advogado, não é isso? Claro. As consequências o advogado está presente, né? Sempre. Ou na pretensão autoral, ou na defesa, sempre tem que ter. Mas me faz lembrar que é um fato corriqueiro, hoje, que nós temos, é da polícia. A polícia virou aquela polícia de estatística. Morreu fulano? Vamos ver se tem câmera aí por volta, né? Vamos ver se tem uma câmera por aí para desvendar o crime. Nós não temos o trabalho preventivo. Aí chega a polícia, faz aquela ocorrência, manda para o Ministério Público, vai para a Justiça, sem autoria e acaba nos arquivamentos. Então me faz lembrar isso quando você coloca, e que nós temos hoje um trabalho pós esse acontecimento. É de apagar incêndio. Nós não temos nenhuma política de antever os problemas. Nós não temos em lugar nenhum. Eu, quando fui candidato a presidente há 3 anos, eu apontava isso. Nós temos um presidente da instituição, por acaso é de São Gonçalo, mas se a gente for a qualquer outro, talvez seja semelhante, que ninguém é capaz de parar um pouquinho e ver o problema antes. O que vai acontecer? Como será que isso vai acontecer? Nesse ponto, aí eu vou ficar puxando a sardinha para minha brasa, porque eu gosto da postura do Grupo Colmeia nesse aspecto. E você era talvez serventuário nessa época, em que o Fórum de São Gonçalo, o antigo, iria ser removido para o Vila Laje, e os serventuários não foram correr para o próprio tribunal, foram à OAB. Chegaram para o presidente, nós vamos mudar. Nós estamos mudando. O presidente, como assim estamos mudando? Não, está tudo sendo encaixotado e está tudo sendo levado para já por mudança. Mas aonde? Para onde vai mudar? Estão dizendo que é para o Vila Laje. A OAB foi lá, verificou, realmente iria mudar. E qual foi a postura daquele grupo, que é o Grupo Colmeia? Eles foram, verificaram e foram conversar com o diretor do fórum. O diretor do fórum, da forma que eles são, e a gente não precisa entrar aqui na forma do juiz quando ele quer ser taxativo. Doutor, isso já está resolvido. Nós vamos mudar este final de semana. O presidente vira e diz assim, pera um minutinho, vou mexer meus pauzinhos, isso não está certo não. Não tem condição de ir para lá. E foi para o Tribunal do Rio, falou com o presidente e lá levou as condições. Vocês estão levando
o Fórum de São Gonçalo para dentro de uma favela, num local que inunda e enche das pessoas andarem com água no peito. Vocês estão levando para um CIEP sem estrutura nenhuma. Como é que pode uma coisa dessa? O presidente do tribunal simplesmente para tudo. Nada de mudança. Entende? É antever os problemas e não deixá-los acontecer para depois se resolver. Deixa eu te falar uma outra coisa que está acontecendo agora. Todo mundo sabe que o Coulibaly está recebendo o Tribunal do Júri. Já está lá, já recepcionou. Você foi serventório e sabe disso. Um total desrespeito ao Código de Gerges. Como é que pode o primeiro distrito ficar sem Tribunal do Júri? Ou seja, o Fórum de São Gonçalo em Santa Catarina deixou de ser o fórum principal da cidade, a comarca, passou a ser regional? É isso que está acontecendo? E aí tem uma outra notícia mais quente ainda. Pergunta se o presidente sabe, que é essa pergunta que tem que ser feita ao nosso presidente da OAB. As 4 varas criminais vão para o Coulibaly. Isso é um absurdo, gente. Tá certo. Ô, doutor Enzo, como a gente já tinha programado, né? Nós programamos aqui o convite para que o candidato tivesse 10 minutos para falar das suas propostas, do seu projeto como candidato. E você, neste momento, você tem os seus 10 minutos, né? Para você falar do seu projeto para São Gonçalo, né? Que com certeza os seus colegas estão atentos a isso e toda a comunidade em geral. Eu quero me dirigir a todos os colegas, primeiro os que estão nos ouvindo agora ao vivo e também aqueles que vão poder acompanhar pela internet, porque tudo isso que estamos fazendo aqui, o Nelson disponibiliza na internet e nós também vamos disponibilizar. Então, a você que está ouvindo, eu quero dizer o seguinte: o Grupo Colmeia tem uma proposta de trabalhar em prol da advocacia. A nossa posição é sempre o advogado. A nossa postura vai ser lutar pela classe, por nossas prerrogativas e por nossos direitos. Hoje, nós temos um judiciário que parece, quando eu falo isso, é só um sentimento, e talvez você também sinta da mesma forma, que quer brigar com o advogado. Então vamos lá. Para o princípio de conversa, você não consegue chegar para conversar com os juízes. Primeiro você tem, de cara, o serventuário. Depois, o secretário. Quando não tem, o secretário do secretário, para que você consiga falar com o advogado. Eu sou do tempo, meus amigos, em que o advogado despachava com o juiz. Falava diretamente no corredor do fórum, o juiz te atendia, ou em qualquer outro local, não só no gabinete dele. Hoje isso não é possível. Nós hoje temos 2 elos da advocacia que está sinceramente, que eu tenho uma grande preocupação. O jovem advogado, e eu tenho sempre falado isso nas redes sociais, é aquele que tem dificuldade para entrar no mercado de trabalho. E aí acaba acontecendo com ele, e eu fiquei sabendo disso. Não tô, pelo amor de Deus, eu quero que você entenda o que eu vou falar. Eu não quero que você receba isso como crítica, mas colegas que são audiencistas que recebem R$7 por audiência. É claro que eu entendo a sua situação. Eu percebo o que está acontecendo. Não vai ser simplesmente eu chegar aqui e dizer, não, porque isso é um absurdo, porque não é. Eu sei que você tem necessidade de fazer isso, meu amigo. Você não iria querer trabalhar por R$7 se você tivesse um salário digno. Mas, veja, ao mesmo tempo isso é preocupante, porque nós desvalorizamos o nosso trabalho. Você estudou 5 anos. Eu, por acaso, tenho mais 2 para poder fazer de pós-graduação, não sei se é o teu caso. Nós estudamos dioturnamente, porque cada processo nosso é uma história e é um conhecimento diferente. E aí eu cobro R$7 para poder fazer uma audiência. Isso é lamentável. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo da sua necessidade. O que nós temos é que te dar amparo, uma possibilidade de se sustentar. O outro elo fraco dessa cadeia é o advogado que já está saindo do mercado de trabalho. Mas ele ainda milita, ele ainda trabalha, mas está sendo impedido pelo processo judicial eletrônico, o PJE. O que acontece hoje? Nossos colegas de mais idade estão encontrando uma dificuldade imensa de lidar com todo esse aparato eletrônico. Embora seja um movimento que não vai parar, nós, da instituição, precisamos, enquanto OAB, precisamos preparar você e preparar bem.
muito bem para que você possa continuar advogando. Se nós não tivermos condição, e é isso que é importante, de preparar você, queremos te dar suporte, ter gente preparada e capacitada dentro das salas da OAB para poder te dar suporte. Aparelhar bem as nossas salas. Hoje, você não consegue, em nenhuma sala da OAB, fazer digitalização. No nosso mandato, você terá a condição de digitalizar nos fóruns o seu papel. Vai pegar o seu papel, o seu escrito, vamos digitalizar para que você possa mandar. Esses são as nossas propostas iniciais, pensando em você. Questão do transporte. É imprescindível que ela exista. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A seccional já tem prometido para São Gonçalo um transporte. Ponto. Está prometido. Agora eu quero dizer para você o seguinte, se por uma questão de não ser A ou B quem vai ganhar, porque pouco importa aqui quem vai e quem não vai, eu quero dizer para você uma coisa importante. Veja bem, nós, da 8ª subseção, o Grupo Colmeia, eu estou garantindo a você, vai ter transporte se nós ganharmos a eleição. No dia 20, vai ter transporte lá. Porque, primeiro, o que contam por aí, eu não estou lá para poder saber, porque eu sou oposição, e a única oposição que tem em São Gonçalo é a Colmeia, porque os outros grupos que lá estão já estiveram juntos, e nenhum deles negam, e é importante que isso seja claro. Eles dizem que tem lá, na 8ª subseção, R$100 mil em caixa. Meu amigo, se eu chegar lá e tiver 100 mil em caixa, eu prometo a você que eu compro 2 vans e coloco lá para poder rodar para você. Sabe por quê? Porque eu sei da necessidade que nós temos. Eu vivo dia a dia no fórum. Eu sei da necessidade que temos enquanto advogado. Deixa eu te falar uma outra coisa que é relacionado principalmente aos mais idosos, e esse é um ponto muito importante também, aproveitando o gancho. Olha, nós queremos ter, para aquele advogado que já está no fim da vida, e isso a gente já teve aqui em Niterói um caso, eu já citei isso, mas não vou me cansar de falar, de um advogado que faleceu de inanição, de fome. Eu quero deixar claro para você que já entramos em contrato com a ACAERJ, a Associação dos Clubes dos Advogados do Rio de Janeiro, e nós queremos criar em São Gonçalo o retiro dos advogados, onde o advogado militante, aquele que trabalhou e não conseguiu, por qualquer razão, até o fim da vida ali, conseguir um patrimônio, porque isso é possível, a gente na luta sabe como isso é possível, ter um local onde esse advogado possa descansar. O que você pode ter de compromisso da Colmeia é que a Colmeia não será omissa em nada. Isso eu estou falando em nome da Colmeia, mas eu falo em meu nome, Eliano Enzo. Eu garanto a você que você vai ter um advogado e um presidente presente dentro dos fóruns de São Gonçalo. Preste atenção nisso, porque o que acontece hoje é que a OAB de São Gonçalo simplesmente não está nos fóruns. Não há um delegado presente em cada sala. Nós queremos que os problemas sejam vistos e resolvidos de imediato. Sabe por que isso? Porque na medida em que a OAB estiver presente em todos os lugares e a hora que surgir um problema qualquer que seja, vai ter um delegado lá. Esse delegado presente vai poder solucionar o problema de imediato. E aí, meus amigos, meus colegas, fazer que nem o Silvio Santos, meus colegas de trabalho, quero afirmar para você que nós teremos respeito. Não seremos omissos como a atual administração. Não seremos silenciosos como a atual administração tem sido. Nós estaremos presentes nas lutas junto com você. Nós queremos estar junto com você porque nós somos advogados. Nós não temos aparato político na nossa campanha. A nossa campanha está sendo feita por advogados. Observem isso. Prestem atenção no que está acontecendo em São Gonçalo. É importante que você observe quem é que está bancando campanha de quem. Nós precisamos observar isso. E quando eu falo isso, eu falo com pesar. Eu falo isso não feliz da vida, porque está acontecendo. Não! Senhores, uma coisa que é importante dizer para você, presidente da ordem não tem salário. O presidente da ordem, ele é advogado e vive da advocacia. É disso que ele vive. E nós precisamos falar dessas coisas. Quero falar para os jovens e também para os mais idosos com relação a palestras. Deixa eu falar uma coisa importantíssima sobre a palestra do PJE. Na nossa administração vai ser gratuito
a palestra sobre PJE, sobre o novo CPC, nós vamos ter os dois. Tá certo? Palestras grátis e teremos palestras pagas, como tem acontecido aí em alguns outros lugares. Mas aqueles que tiverem um pouco mais de condição vão poder pagar pelo curso. O que não tiver condição, ele vai ter o curso, vai pelo menos estar atualizado dentro daquilo que são os pontos mais importantes do novo Código de Processo Civil e vai estar preparado. Porque eu quero afirmar para você as palavras do professor Vitor Marcelo e também advogado. Quem em 2016 não tiver com conhecimento do novo CPC, olha, vou te deixar claro, não vai poder advogar, porque as mudanças são muito grandes e dentre elas, uma das maiores é nossas férias de 30 dias, né? De 20 de dezembro até 20 de janeiro. Essa é a boa notícia para todos nós que o novo CPC traz. O senhor ainda tem mais um minutinho, doutor. Então deixa eu falar dessa questão sim, que foi interrompido durante essa gestão. Nós não temos o terceiro piso na sede da OAB. Meu irmão, minha irmã, olha só, deixa eu te falar uma coisa. 9 anos se passaram. 9 anos da atual administração. Dizem que nós ficamos lá 18 anos. Em 18 anos nós saímos do nada de uma sala de 3x2 dentro do fórum para a sede, que hoje vale 3 milhões de reais. Presta atenção nisso. Nós saímos do nada, uma salinha de 3x2 dentro da sala do antigo fórum, com 2 cadeiras, 2 máquinas de escrever e uma cadeira que tinha lá dentro, e 2 cadeirinhas só para as mesas. E hoje temos uma série de 3 milhões. Eu quero avisar para você que nós vamos construir o terceiro piso para que tenha lá a ESA, Escola Superior de Advocacia. Bom, nós estamos aqui com o doutor Enzo, né, um dos candidatos à presidência da OAB de São Gonçalo. E nós só temos a desejar ao doutor Enzo boa sorte, muito obrigado. Uma empreitada dura, como desejamos sucesso a todos os candidatos. Claro, claro. E que tudo seja feito em prol da nossa categoria, doutor Enzo. Perfeitamente. E você vai continuar com a gente falando sobre alguns assuntos ligados aqui, né, doutor Enzo? Que a gente há uma preocupação da comunidade, né? E como o advogado é sempre ligado, né, a esses acontecimentos. Mas nós temos aqui a igualdade perante a lei, as leis. É uma situação, doutor Enzo, que aflige a todos e que quando às vezes nós temos aquela imagem, eu não estou querendo dizer aqui que a OAB vai mudar isso, mas aquela luta diária que podemos ter com relação a dizer assim, quem tem dinheiro tem liberdade, quem não tem vai preso. O ladrão de galinha fica preso. O ladrão dos desvios do dinheiro público, que não interessa dizer de onde, quais são, mas tem liberdade, tem tornozeleira eletrônica, goza da confiança. Essa igualdade da justiça justa, né? Justiça nós temos, queremos daquela justiça justa. O que nós podemos esperar? Você é jovem, né? Eu já estou com 70, talvez eu não possa ver muito isso. 2 coisas eu gosto de falar sobre essa questão de justiça justa. Tem uma coisa que acontece aqui no Brasil que eu sou efetivamente contra, mas acontece, ela ocorre. Quer ver uma coisa? A pessoa ela é condenada. No caso, a gente fala do pobre, mas tem 2 coisas que a gente tem que observar. Uma, o pobre, ele é condenado, ele é preso, ele imediatamente fica preso. É um fato. Mas a pena melhor, a pena está constando. Ela está acontecendo, a pena. E ninguém observa isso. Aí o rico, ele acha que ele é esperto, que desculpa o termo é esse, ele pega e, consequentemente, paga para poder ficar, como é que eu vou dizer, em liberdade e respondendo em liberdade. Se ele condenado for, que tem chance, dependendo de cada caso, é um caso, no final ele vai ter que cumprir a pena integralmente. Aqui no Brasil, a gente olha para essa questão da justiça justa e entende simplesmente que o fato do pobre ficar preso, olha só como é que as coisas são. Ele foi preso e fica preso. Aí ele está cumprindo a pena e está contando. Está contando a pena para ele. Quando chega no final, dependendo da situação do crime, eu gosto muito de citar a questão da Daniela Pérez, que a família, quando terminou o processo, legal, ele foi condenado.
Não vou citar o nome do cidadão, né? Não vale a pena. Mas vamos lá. Ele foi condenado. Beleza. Mas no final, não sei se 2, 3 anos depois ele já estava solto. A família se sentiu ultrajada com aquilo. Mas não levou em conta que ele ficou preso durante todo o processo. Porque o que a gente espera, na verdade, Nelson, é que o camarada condenado cumpra a pena. Só que quando a gente olha o cara preso 3, 4, 5, por causa da morosidade da justiça, 7 anos, e a pena está correndo. Aí ele é condenado a 12. 8, 9, e aí já está aqui, quando chega a 7, ele já está na liberdade, ele pode pedir liberdade condicional, ou regime progressivo de pena, seja o que for que aconteça aqui, ele vai pra rua. E aí a gente acha que isso não é justiça. Mas aí, pera um minutinho, pera tempo aqui pro... E o tempo que ele ficou preso? Não, mas isso não é justiça, porque ele foi solto logo depois que foi condenado. Mas e o tempo que ele ficou preso? Entende? A gente tem que observar isso. Aí eu diria o seguinte, sabe qual é o meu posicionamento? Pessoal, ninguém tem que cumprir... Foi preso, tá ali, mesmo em flagrante, paga a fiança, vai pra rua e responde o processo. Passou 5, 6, 7 anos, sei lá, e aí também tem outro lado, que a própria justiça por si só, de repente, acaba se tornando mais rápida por causa da situação, o réu não está preso. Porque tem isso, o réu preso tem prioridade em relação ao réu solto, e essa é a esperteza do advogado. E não está errado, o advogado está fazendo a coisa certa. Se não fala esperteza, assim, parece que está fazendo alguma coisa de errado. Não é, ele está fazendo a coisa certa, ele está defendendo o interesse do advogado dele. A esperteza que você diz é no aprofundamento da lei. Sim, ninguém faz nada sem não ser orientado pela lei disciplinada. Claro, o ideal é que todos, Nelson, ficassem soltos. Sabe por quê? Porque o cara, enquanto está preso, ele está gastando nosso dinheiro lá dentro, gente. Ninguém leva isso em consideração. Então essa que é a verdade. Deixa o cara solto, responde o processo todo. Quando for condenado, começa a cumprir a pena. E aí a gente vai começar a enxergar a justiça como justiça. E não da forma que a gente enxerga hoje. Sim. Que quando é julgado, o cara quase que está na hora de ser solto. Bom, isso quando não é solto antes. Dentro desse desenrolar hoje, nós vimos aí que a situação em que às vezes culpamos a justiça quando a iniciativa... principalmente na área criminal, é do Ministério Público, né? A iniciativa é do Ministério Público. E muitas das vezes alguém fala na seletividade da escolha de quem vai ser denunciado ou não. Nesses casos aí, do crime de colarinho branco, sim, etc. Sim. Nós estamos falando aqui do pé de chinelo, desculpa o termo, daquele que chamamos ladrão de galinha, o ladrão de pão, o que pula o muro para roubar uma laranja. Não é isso. Como é que você vê essa situação da delação premiada? Olha, eu acho fundamental, porque primeiro a delação premiada não é uma coisa do Brasil, a gente na verdade já copiou isso de fora. Na Itália, eu queria lembrar o nome do juiz. E foi uma das boas cópias, Foi. Na Itália, por exemplo, você acabou com a máfia siciliana, com um juiz que começou exatamente com a delação premiada. E tudo começa assim, olha, chama aqui, vem aqui, conversa e tal. E todo mundo se protege. Eles tinham uma máfia, estava tudo organizadinho. Até que a hora um comete um contra o outro. Aí ele falou assim, bom, você destruiu minha família, agora eu acabo com a família inteira. A delação premiada, no meu ponto de vista, é importantíssima. E outra coisa, tem que levar em conta que a delação premiada, ela atenua a pena. Mas não deixa de condenar. Mas não o isenta. Exatamente. A delação premiada é uma das grandes coisas trazidas para o sistema criminal. Critériozinho que se o cara mentir, se contradizer... ele perde aquele direito da atenuante. Ainda tem esse detalhe, né? Quer dizer, se você mente para poder se beneficiar... Não, vou aqui chutar aqui, vou dizer que o Nelson, por exemplo, ou o Enzo está envolvido numa falcatrua. E ficar verificado que eu não estou, porque não tem como provar em momento nenhum, a sua delação foi para o espaço. Né? Então tem que ser algo relevante, tem que ser algo que traga uma novidade, uma importância muito grande para aquele processo criminal. Quando você falou ali atrás daquela situação de que as pessoas não antevê, né? Exato. É isso? Aquela previsão de antever. Eu fico imaginando, por exemplo, quando nós vamos discutir a maioridade penal e esquecemos, e às vezes refutamos, achamos que aquela pena do Código Penal lá de 1930 ou 41, né? Alguma coisa eu acho assim. Que de 41. 41. Em que se fixa uma pena de 30 anos. E nós sabemos hoje que alguém não fica preso absolutamente quanto? 6 anos? Porque depende depende do crime. Não, mas aí que eu quero chegar é o seguinte. Aumentar pena para quê?
se nós procuramos... Não passamos de 30. Não, e se nós procuramos reduzir o máximo com aquela do bom comportamento. Você já viu preso não ter bom comportamento? Tem, pior que tem. Não, mas a questão não é nem essa. Não, tem, pô, existe. Não, desculpa, eu falei errado. Mau comportamento. Com bom e com mal também, mas enfim, tem os dois, né? Tem o mal e tem com o bom. Que bom comportamento atenua, atenua a pena. Reduz a pena. Mas, Nelson, sabe o que eu acho, sinceramente? A gente tinha que rever algumas coisas. É porque a gente está igualando tudo. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa pra você que pode parecer absurda, mas você sabia que em alguns casos, veja bem, o único que eu vou te dizer que eu sou contra é quando se rouba dinheiro da saúde e da educação. O roubo feito, por exemplo, da Petrobras, sabe o que eu achava que essas pessoas deviam fazer, além de devolver o dinheiro? Trabalhar de graça na rua com macacão amarelo. Porque lá fora, a gente fala as coisas que parecem assim, pô, isso é um absurdo. Você vai ter ministro chinês pintando rua na China. Você vai ter atrizes americanas pintando de salto alto, e isso foi uma coisa que gerou uma polêmica danada, pintando parede de salto alto. Qual é o problema do Brasil colocar essas figuras famosas? Imagina você passando e vendo Zé Dirceu na rua, varrendo a rua. Isso é a pena alternativa. Pra que botar o José Dirceu na cadeia? Respondam pra mim isso, pelo amor de Deus. Pra que botar o Genuíno na cadeia? Sou contra. Deu a pena? Pena. Legal, olha só. Alternativa. Meu amigo, você tem a chance de ficar dentro da cadeia, mas você também tem a chance de trabalhar na rua. Você vai botar uma roupinha de gari e vai varrer a rua. Varrer rua. Não, o que é indigno isso para qualquer pessoa? Então quer dizer que o gari que está na rua é indigno isso? Por que é indigno? Você tem a opção. Ele pode ficar preso. A condenação é de X anos. Se você trabalhar, a gente diminui aí a pena e tal. Você diminui a população carcerária, que ficar para nós, você vai diminuir bastante, dependendo... Veja bem, eu estou citando aqui porque a gente tem que avaliar o seguinte. Vamos lá. O cara que mata, estupra e tal, esse efetivamente não pode viver em sociedade. Mas o cara que rouba, ele tem um desvio de caráter. Esse desvio de caráter, eu acho que na hora que ele passar na rua, a hora que a população passar, e ali é o Genuíno que tá passando, e é o fulano que tá lá, e... Não muda, não? Primeiro que eu fico pensando o seguinte, cara, se eu for pego nesse negócio, eu, Enzo, estudei, trabalhei, você, Nelson, também. Imagina, se a gente é pego numa situação dessa, eu teria vergonha na cara. Muita vergonha. Você vai me levando aqui, eu vou viajando, né? Umas possibilidades. E começo a ver a situação, quando liga-se direitos humanos, né? E o sistema prisional. Nós não somos capazes de colocar os nossos presos numa prisão agrícola, para eles produzirem para comer. Não só agrícola, campeão, mas tem outros trabalhos também, mas vamos lá. Mas agrícola. Sim. O cara desfrutar, plantar. Eu plantei para comer, eu sobrevivi do milho, do feijão. Obrigado, né? Tinha que fazer. E para vender. Aí alguém disse assim, nós não podemos trazer o trabalho forçado. Mas você somos obrigados a tirar do nosso contra-cheque para bancar a marmitinha lá que o trabalhador... Com os nossos impostos. Com nossos impostos. Verdade. E superfaturado. É absoluta verdade. Então... Aí é o seguinte, nós também não estamos sujeitos ao trabalho forçado dessa natureza e deixamos de haver. Aqui nós somos justos, temos uma conduta aceitável na sociedade, que trabalhamos, vivemos e tal, e aquele cidadão que tem um comportamento ilícito não pode ser levado ao trabalho forçado. Mas eu e você somos obrigados a trabalhar mais. Deixa eu aproveitar e puxar um gancho disso para o seguinte, para dizer para os advogados criminalistas, Nelson, olha só, isso que você falou é um fato. O advogado criminalista é talvez a classe, na nossa classe, é a que mais sofre. Porque a gente fala muito do civilista, o problema dele está no balcão, com o serventuário e com o juiz. O criminalista não, ele começa lá atrás com o policial que prende, com um policial civil para poder autuar e uma série de outras coisas, com um delegado que não quer deixar que ele veja o inquérito policial. Uma série de coisas que sofre o advogado criminalista. E com a VEP e depois no sistema prisional. Você está falando de tudo isso e é bom que a gente englobe a figura do advogado dentro dessa realidade. Agora, eu não entendo, nunca vou aceitar, nunca vou concordar que eu tenha que trabalhar e você tenha que trabalhar desculpa o termo, não fica triste comigo não. O cidadão que teve um desvio de conduta e que está preso, não possa trabalhar. Ele só vai trabalhar se ele quiser. Isso é um absurdo, gente.
A gente não pode ter trabalhos forçados e tal. Aí eu fico perguntando, há várias áreas desse país que precisam de desenvolvimento. Por que não usa essa população carcerária para abrir estradas, para construir estradas, para que seja feito o desenvolvimento do nosso país? Duas coisas vão acontecer. Uma, um desenvolvimento social. O cidadão que está ali, ele não deixa de receber, porque a pessoa que trabalha recebe. A família dele que está lá passa a ser sustentada, porque o dinheiro vai para a conta da família. E uma série de outros benefícios que nós teríamos. E tem a previsão também de redução pelo dia de trabalho. Exatamente. Mas nós não fazemos isso. Agora, veja bem, se a gente tivesse... Parece que a gente está falando de algo surreal, que não existe. Vai ver, nos Estados Unidos já não existe isso. O preso, desde que o americano é americano, desde que existe o Estado americano, o preso trabalha, constrói estrada e tudo e volta para a cadeia. E detalhe importante, não é só aquele preso que é o mais ou menos, não é o ladrão de galinha não, pode ser o brabo. Só que tem todo um aparato policial por detrás para poder tomar conta. É isso que tem que ser observado. Doutor Enzo, eu sei que o caráter é aquela coisa que vem desde a época de Cristo, que Cristo, quando entrou na igreja, expulsou os mercenários, né? Longe de mim pensar que nós teremos um mundo santo. Não, isso, né? Até gostaria. Cada um de nós lidamos com o mínimo ético, né? Que é suportável. Nós não somos 100% éticos, mas também não somos 100% também antiéticos. Eu vejo que antigamente existia uma situação que às vezes as pessoas faziam, até o próprio ladrão, ele ia para a rua e botava um capuz. E hoje nós estamos vendo que vivemos entre um Big Brother, né? Câmera para todo lado, e o cara sequer está botando nem capuz, porque nós não temos exemplos de cima para baixo. O chefe de família está falhando, o chefe de família nível nacional, ele está falhando. A falta de ética. E eu costumo dizer que nós temos muita ética e moral com o estômago cheio. E quando não temos, somos capazes de pular o muro e furtar uma laranja, que é furto. No quintal do vizinho. É um fato. Diga-se de passagem, eu já tive... Deixa eu falar de uma coisa que nem você fala aqui. Não necessariamente só de coisa, mas coisa de moleque. Mas é bom lembrar isso. Uma coisa é fazer por molecagem, outra é fazer por necessidade, né, doutor? É outra coisa, completamente. Aí é diferente. Porque no meu caso eu vou brincar que é coisa de moleque mesmo. Coisa de molecagem. Como você, eu vivi na roça durante muito tempo, até pelo menos 16 anos de idade, até que vim morar em Niterói. E era muito interessante porque tinha plantação de goiaba, né? Então a gente de vez em quando invadia lá o quintal, pegar uma goiaba ou outra do japonês lá que tinha, lá na cidade de Engenheiro Pedreira. Hoje, município de Japeri, enfim. Mas o que acontece nessa realidade? Eu não sei se existe ética, como a gente fala assim, com a barriga cheia ou com a barriga vazia. Porque hoje, se nós olharmos, nós temos várias pessoas de barriga cheia que são imorais mesmo. E antiéticos. Ela não está preocupada com nada que está em volta. Quando eu disse para você que eu sou contra o cidadão que rouba a escola e aquele que rouba a saúde pública, a gente nunca para pensar no efeito social desses dois furtos. Eu vou te dizer por quê. Quando você tira dinheiro da escola, você tira a possibilidade de crescimento daquelas crianças, do conhecimento, da formação. Uma luz para a geração futura. E quando você tira da saúde, quantas pessoas morrem em leitos por causa disso? A gente fala de uma pessoa que... A gente tem muito isso. Olha só, olha para uma pessoa que assassinou o outro aqui e diz que aquele cara é cruel, sanguinário e tudo mais. Mas eu, sinceramente, não vejo um cara mais sanguinário do que aquele que rouba dinheiro da saúde pública. Não existe, Nelson, desculpa, um cara mais sanguinário do que esse. Quantas pessoas esse cara não mata no leito de morte? Eu até aproveito aqui para citar um grande ouvinte nosso, está lá nos ouvindo agora, que é o Carlinhos Cabeleireiro, lá do Engenho Pequeno, e ele cita sempre a diferença do fuzil para a caneta. Como se matam com uma caneta? Uma canetada. Quantas guerras? Eu não posso deixar de citar esse amigo, que a coisa mais lúcida que ele diz, Nelson, nós estamos preocupados com o fuzil e nós estamos preocupados com a caneta. Verdade. Absoluto. Parabéns pro Carlinhos. Meu irmão, você está corretíssimo. É isso que a gente... Quer ver uma coisa? A gente ia falar disso num outro momento, eu ia te dar um toque interessante com relação a que nós temos hoje muita preocupação com a acessibilidade.
Então vamos lá, a OAB hoje não tem lá na sua sede acesso para cadeirante, seja ele, veja bem, eu não estou nem falando do elevadorzinho não, estou falando para o cara subir dentro, na sede com uma cadeira de rodas, não tem como. E não tem para o segundo piso. Isso é uma das coisas que a gente quer implantar lá também. Mas eu queria falar do fórum com relação a isso. No fórum tem acesso para cadeirante. Olha que coisa interessantíssima. Tem acesso para cadeirante. O cara vai no banheiro, tem toda a estrutura dele montada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já viu algum cadeirante fazer, advogado, fazer audiência no juizado especial? Como é que ele entra naquela sala de juizado especial? Aqui nessa sala, por exemplo, que nós estamos. Como é que um cadeirante entra? Claro, ele fica aqui. Mas imagina que você tivesse como é a disposição da sala, ou que é de frente assim, como é que ele manobra com a cadeira? Ninguém pensa no cadeirante. Quer ver uma outra coisa? O camarada que também é cadeirante, que vai buscar uma boleta. Você está falando, eu aproveito isso. Vai lá. Você já entrou no Fórum Trabalhista de Niterói? Sim, é outro absurdo. Eu cheguei porque agora tem uma mania aí, de todo lugar tem que ter brigada de incêndio. Sim. Aí eu vi minha mulher, estava assim, aquelas audiências públicas, não, audiência pública não, aquela junta de conselho que chama mais de 100 pessoas. Sim, todo mundo. Enche de baixo acima. Eu cheguei pro cara do bombeiro e disse, meu amigo, me dá uma informação. Se isso aqui pegar fogo... Não, eu disse para ele, escuta uma coisa, eu estou lá em cima, no 3º andar, se acontecer um sinistro, me fala a minha saída de emergência. Não sabe. Ele falou, não tem. Que isso? Então o que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui de enfeite. Não, é enfeite. É o que eu falo. Eu filmei aquela escadaria e numa pane, e se ninguém vai pegar elevador, vai morrer como jeito. É o pra inglês ver. Na Kiss. Na Boate Kiss. E a gente está falando de um órgão público. Que é muito fácil pegar a Boate Kiss e vamos pegar os donos, meter na cadeia, mas quando... E quem é que a gente bota na cadeia quando acontecer no TRT? Não, mas aqui em Niterói é preocupante. Doutor Enzo, eu sinceramente... É uma das coisas que muito me preocupa quando... eu não faço audiência trabalhista, quem faz é minha mulher. Mas eu fico muito preocupado quando ela vai para lá. Se acontecer um incêndio, não estou falando dela qualquer pessoa. Com a população em geral, com a população. E é isso, eu acho que é o poder público aí. Aí é que eu vejo, nesse conjunto, quando você critica a determinadas regionalizado... Aí vamos levar isso para o cômputo geral. Qualquer lugar é igual. Hoje nós estamos vendo aí um aparelhamento do judiciário. Sim. E aí eu perguntaria, será que também a nossa OAB não estaria sendo vítima disso lá em cima? Aliás, vamos lá? O aparelhamento... Não precisa, vamos falar do Rio de Janeiro? É difícil não regionalizar, né? É lamentável isso. Mas, enfim, vamos primeiro falar da nossa seccional. Com todo respeito ao atual presidente, que ele vai, fatalmente, aí, sei lá, ser reeleito, enfim, é o que estão dizendo. Mas como é que, vamos lá, nós temos hoje um presidente, um ex-presidente da Ordem, que é um defensor ferrenho do governo do Lula. Do governo Dilma, principalmente. Essa é uma situação que... É lamentável, olha só, é triste, mas é um fato. Tá para ser colocado como ministro da Justiça. Ninguém está olhando isso? O presidente o ex-presidente da Ordem. Da Ordem. A nível nacional. A nível nacional, ele vai ser o ministro. Está sendo cotado para ser ministro da Justiça. Aí eu pergunto, isso tudo porque ele tem defendido o governo Dilma. Mas vamos lá no quinto constitucional. O que você acha do quinto constitucional? Vamos falar do quinto? Eu acho fundamental para o que ele se propõe. E aí vem uma coisa interessante. Pelo menos, eu não sei se vai acontecer. Eu fiz a todos aqui. Não, perfeito. Eu acho que. Mas uma posição diferente com relação ao quinto Eu acho que o quinto é ótimo. Em 1980. Você acha que não... Quando os advogados reclamavam do Poder Judiciário que nós passávamos fome como funcionários, sim, verdade, como serventuários, verdade. Só conquistamos no poder da greve, né? Sim, a população entendeu, os advogados compreenderam que nós tínhamos um salário de fome, de fome. Eu comia uma vez por dia, nos anos 70, 78, comia uma vez por dia. Entendi. Eu só almoçava e não jantava. Então, com um salário que não dava. Bom... E aí alguém dizia assim, eu dizia, olha, o dia que terminar com o quinto constitucional, vai mudar para vocês, advogados, que os advogados já reclamavam da morosidade da justiça. Sim. E vai mudar para nós como funcionários. Então não estou falando agora... Não, você já está falando desde a década de 70. Eu falo da década de 80. Ah, tá. Eu tomei maior consciência do poder político, etc. E eu vi isso. E eu acho que é das maiores reformas que pode se fazer nesse país. Maior do que a reforma
partidária, seria a reforma Eu do só quinto acho constitucional. isso em relação ao STF. Eu achava que para ir para lá mesmo deveria ser por concurso e mesmo assim ministros do STJ e tudo mais, não qualquer um. Mas veja, o que eu penso é o seguinte, e mesmo assim ficaria muito... isso que tem que ser olhado também, Nelson. Se você permitir que seja só por concurso falando para público... reflexão, não estou condenando, fica né? muito elitista. E isso é que é preocupante. Enquanto que, se nós fizermos... veja bem, tudo é experiência. Deixa eu só colocar. Tudo é experiência. A experiência agora do Rio parece que vai ser voto direto. E aí, vamos experimentar para ver. É uma mudança. Exato. É uma mudança. É uma mudança. O que vai acontecer, a gente não sabe. A influência, se vai ter ou não. Exatamente. O que eu considero preocupante é talvez como era antes, que continuava sendo a elite da própria instituição quem escolhia ali, através um, dois do ou conselho. três. Não era não. Era a eleição pelos colégios de presidentes. Uma eleição indireta. Era uma Hoje eleição será indireta. Nós votávamos no presidente e o colégio de presidentes escolhia, então, 4 ou 5, uma lista quíntupla, né, que ia ser escolhido 3 e que iria para o governador, e o governador escolhia um dos 3 para estar lá no quinto constitucional. Hoje, por eleição direta, eu acho que isso resolve, como tentativa, um dos problemas que nós temos em relação Posso ao só quinto. fazer mais uma colocação para você ver que nós só temos Pra mim é uma alegria. mais 2 minutinhos? Você me citaria alguém que foi guindado a ministro ou a desembargador dos advogados que defendesse a classe dos advogados? Olha, Você se lembra algum? Eu vou falar de um aqui no Rio, mas o nome dele é um tanto quanto complicado. Que para mim ele foi útil, eu vou te dizer por quê. Que foi o Sveiter. Porque ele fez em favor do advogado. Aquela retirada do 331 que ficava lá, que era ofensa a funcionário público. Foi também na ocasião em que, salvo engano, abriu-se também eu queria lembrar, porque fugiu a memória, as coisas que ele fez em favor do advogado. Mas ele fez 3 coisas que eram importantes para o advogado e uma que parece estar refletindo agora, que era uma história do Cavalieri. O Cavalieri só deixava ser juiz leigo quem era da Emerge, enquanto que o juiz leigo era para ser aquele que fez o curso para ser conciliador. E aí ele veio de volta com isso e hoje parece que é aberto a todos os advogados a possibilidade de concorrer a juiz leigo. Mas isso começa lá atrás com o Sveiter. E ele veio pelo quinto constitucional. Tem uma outra coisa também que ele fez que fugiu agora e se eu lembrar, num outro momento eu deixo para você. Bom, eu quero te dizer que você não está vendo aqui a minha equipe, hoje eu tenho uma equipe. Fiquei triste, porque da outra vez estava todo mundo, foi legal a beça. Mas o que aconteceu? O Zé Carlos teve um problema particular de última hora. Sim. O João Gustavo também. E o Dark, o seu netinho passou mal, ele teve um problema lá e teve mas foi prazeroso a gente estar aqui. Obrigado. Nós falamos para um mundão aí de ouvintes. Sem dúvida. E lembrando que vocês vão ter um debate no próximo sábado, né? Isso. Com jornalistas qualificados na Rádio Aliança, né? Acho que é a partir das 18 horas, se não me falha a memória, né? Mas é a partir das 18 horas. E sucesso aí, como eu desejei para os outros, sucesso aí na sua caminhada e que o seu sucesso, com certeza, se reverta também em favor da coletividade, da nossa categoria, com a qual eu não sou advogado de carreira, mas eu tenho um sentimento muito forte de ter sido muito bem recebido pela OAB. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu queria agradecer, em primeiro lugar. Segundo, mencionar novamente o Galeano, né? A família dele, nosso pesar. Queria, de certa forma, me apresentar. Acabou ficando que não ficou, né? Eu vou ficar no final. Meu nome é Eliano Enzo. Estou pela Chapa Colmeia. Meu número lá é 123. E, para fechar, eu queria usar uma frase que é de Saint-Exupéry, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. E eu me sinto muito responsável por todas as pessoas que eu cativei. Meus amigos e irmãos conselheiros, aqueles que fazem parte do meu conselho, olha, muito obrigado a todos vocês e hoje nós temos uma batalha que é mais que espiritual, que é estar junto lá com a família do Galeano. Doutor Lenço, muito obrigado e vai com Deus. Pedrão, até o próximo sábado, Pedrão, e muito obrigado a todos vocês. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro.